Olá, estudantes! Sejam bem-vindos a mais essa videoaula. Eu sou a professora Daisy e nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre teste de hipóteses para uma variância. Ou seja, eu vou mostrar para vocês as situações onde a gente quer comparar a variância de uma calculada numa amostra com algum valor de referência, algum valor padrão. Então, eu trouxe para vocês aqui esse exemplo que está na nota de aula de vocês. Bom, então vamos lá. A situação é a seguinte. Os dados abaixo se referem ao comprimento em milímetros de um componente de computador fabricado pela empresa JC. Uma montadora de computadores só aceita comprar esse componente se ele tiver média de comprimento igual a 801,8 milímetros e um desvio padrão de 6 milímetros. Então, tendo em vista essas condições, a montadora retirou uma amostra de um lote de componentes dessa empresa JC. E aqui embaixo estão os valores. Então, foram retirados alguns componentes e foi medido o comprimento deles e anotado aqui os valores. Continuando, verifique com um nível de significância de 5% se a variabilidade encontrada na amostra não difere da especificação exigida pela montadora. Bom, a primeira coisa que vocês têm que observar é que vocês estão trabalhando com uma amostra apenas. Então, a gente já sabe que vai ser comparar um parâmetro com um valor. Qual o parâmetro que a gente vai comparar? Aqui no enunciado já fala, verifique se a variabilidade encontrada na amostra não difere da especificação. Ou seja, a gente vai comparar se a variância dessa amostra aqui pode ser considerada igual a 36. Por que eu estou falando 36? Porque o desvio padrão ao quadrado é a variância. Então, desvio padrão é 6, a variância 6 ao quadrado 36, certo? Então, aqui embaixo a gente já colocou, já tem na nota de aula, né, as hipóteses. H0 é sempre a igualdade, então, se a variância da amostra é igual a 36, contra H1, que se a variância da amostra é maior que 36. Por que a gente escolheu maior? Porque a variabilidade, neste caso, quanto menor for, é melhor. Porque uma variabilidade baixa significa que todos esses valores aqui são muito próximos. E uma variabilidade alta quer dizer que existe uma grande variabilidade. Tem valores muito diferentes um do outro. E o que uma empresa montadora quer é padronização, né? Então, se o desvio padrão for até 6, ok, ela compra. Se for acima de 6, já não compensa comprar. Bom, então vamos lá. O que a gente precisa fazer agora? Levar esses dados para o R. Então, eu dei um Ctrl C aqui, copiei. Vou colocar no R, vou criar um objeto JC igual um Czinho minúsculo de concatenar, que é juntar, abri e fechei parênteses. Agora, eu dou o Ctrl V e os valores estão aqui. Só que eu tenho que separar por vírgula os argumentos. Lembrando que no R, o separador decimal aqui é o ponto e a vírgula é um separador de argumentos. Então, vamos colocar aqui a vírgula para separar os valores, senão dá erro, ele não identifica. E agora eu dou um Ctrl Enter. Então, já tenho na memória o objeto JC, que é um vetor numérico com 10 elementos, de 1 a 10, e aqui tem os primeiros valores. Bom, qual é o teste que a gente vai usar? Se vocês olharem naquele resuminho que eu passei para vocês, o primeiro é o teste para uma variância, teste Q². Então, essa aqui é a estatística do teste, que está toda mostrada na nota de aula, como proceder. Mas aqui eu quero que vocês observem esses dois comandos do R. Da biblioteca teachandemos, o comando sigma.test. Então, vamos colocar aqui. Então, library teachandemos, eu dou um Enter, carreguei. E o comando aqui, separar, do sigma teste, a gente coloca o cursor em cima da função, abre a janelinha com as opções. Primeiro comando é o X. O X é o conjunto de dados, JC. O segundo argumento está escrito sigma igual a 1, sigma SQ igual a sigma ao quadrado. Então, eu posso informar o desvio padrão, que é sigma, ou eu posso informar o desvio padrão ao quadrado. Mas esse valor aqui que eu informo é o valor que eu quero que ele compare. Então, eu quero que ele compare o desvio padrão da amostra com o valor 6, que foi o desvio padrão dado.
Ou eu poderia colocar o 36. Mas se eu colocar o 36, aí eu já tenho que nomear. Eu teria que escrever sigma SQ igual a 36, certo? E então, como tá na ordem, eu não nomeei aqui, não teria necessidade de fazer isso. Sigma igual a 6, certo? Não teria essa necessidade porque estava na ordem. O próximo argumento agora, alternative. Esse argumento é a hipótese alternativa. O que a gente definiu lá na nota de aula? Voltando aqui, como maior. E as opções que a gente tem para alternative, two-sided, quer dizer, dos dois lados, less, menor e greater, maior. Então, no nosso caso, agora eu tenho que nomear porque eu vou sair da ordem, né? Greater, tem que colocar entre aspas. Vamos ver o próximo argumento. Conf level 95, que já é o que está pedindo no exercício, então eu não preciso alterar. Eu dou um Ctrl Enter e aqui embaixo já saiu a estatística do teste, que depois vocês podem verificar lá na nota de aula, e já saiu o p-valor aqui, 0,1533. Então, a regrinha, todos os comandos do R, eles sempre vão ser, a interpretação sempre será baseada no p-valor. Então, esse p-valor de 0,15,33 é maior do que o nível de significância, que é 5%. Ou seja, ele é maior que a região de rejeição. Na nota de aula, a gente tem uma figura que mostra. Então, aqui seria onde está o 13,21. Aqui seria o valor tabelado, que nesse exemplo é 16,9. Aqui estaria o 16, que delimita a região de 5%. E aqui estaria o 13, que é a estatística do teste. Então, o p-valor é o tamanho dessa área para o lado da região de rejeição. Então, como essa área é maior do que a área rosa, necessariamente a estatística do teste está em cima de uma região que aceita H0, certo? Então, toda vez que o p-valor for maior que a região de rejeição, eu vou estar numa área que aceita H0. É essa a interpretação do R. Então, a gente vai olhar praticamente aqui no p-valor. Vocês têm que tomar cuidado com essa frasezinha que vem escrita aqui embaixo, ó. Hipótese alternativa, a verdadeira variância é maior que 36. Vocês viram que a gente colocou o parâmetro 6, e aqui ele já coloca como 36, né? Como variância. Então, isso aqui, ele não é uma afirmação. Muitas pessoas confundem. Isso aqui, ele apenas está dizendo, ó, foi colocado na hipótese alternativa que a variância é maior que 36. Isso foi colocado na hipótese alternativa. Isso não é uma afirmação. Não vem por escrito a afirmação. A única coisa que vem é a interpretação do p-valor, certo? Então, aqui o p-valor maior que alfa, ok, aceita H0. Então, vocês podem interpretar, vamos colocar como comentário, p-valor maior que alfa, aceita H0. Só que, vamos colocar um H maiúsculo, só que se vocês responderem para mim só isso, aceita H0, eu não vou aceitar como resposta, porque você só vai ter duas opções, você vai ou aceitar ou rejeitar H0. Então, eu quero que vocês me forneçam a interpretação. O que significa aceitar H0? Aceitar H0 significa, vamos voltar na hipótese, que a variância é igual a 36. E se a variância é igual a 36, a montadora pode comprar da empresa JC. Essa é a questão, né? Verifique se a variabilidade da amostra não difere da especificação exigida da montadora. Aí, a gente pode concluir que não difere. A gente pode dizer que essa amostra, que baseado nessa amostra, eu posso dizer que a empresa JC fornece componentes com a variabilidade dentro do especificado por essa montadora aqui interessada em comprar.
A título de curiosidade, eu quero mostrar para vocês, eu não escrevi essa interpretação aqui, gente, porque fica muito longo o vídeo, mas vocês terão que escrever essa interpretação para mim quando me enviarem as tarefas, os exercícios. A título de curiosidade, eu quero mostrar para vocês o seguinte, esses dois comandos aqui, ó, QQISC e PQISC. Vou trazer eles aqui para o R. O que significa o QISC? Q quadrado, QSQ, Q quadrado. E o Q da frente significa quantil. O P significa probabilidade, então uma probabilidade da Q quadrado, da distribuição que a variância segue, né? Então, essa daqui, QQISC, ele vai me dar um quantil. Se ele vai me dar um quantil, eu tenho que dar uma área. Então, eu vou colocar aqui para vocês verem a área, uma área qualquer. Eu tenho que fornecer para Q quadrado o grau de liberdade, que é 9. E tem esse comando que é lower tail. Lower tail, que é cauda menor. O que isso significa? Que ele vai calcular essa área para o lado da cauda menor. Se eu colocar o cursor ali para aparecer, cauda menor é verdadeiro. Ou seja, ele vai me dar um limite, vou mostrar na figura que fica mais fácil. Ele vai me dar esse valor aqui, que abaixo dele tem 0,1533 de área. Se eu deixar o lower tail como verdadeiro, que é cauda para o lado do menor. Só que eu quero o 0,1533 para essa área aqui. Então, para eu encontrar esse valor, eu tenho que marcar como lower tail falso, cauda dos menores falsa. Então, aparece aqui 13,21. Isso, gente, é só a título de curiosidade, porque para a interpretação do teste, basta esse comando aqui, sigma teste. Tá? Isso eu só quero mostrar para vocês que esses comandos, vocês podem usar ele como tabela. Aquela tabela que está na nota de aula, vocês não precisam da tabela. Vocês podem agora, eu vou mostrar para vocês como ter esses valores aqui pelo R. Então, o QQISC me dá um número, ó. Do 13,21 para o lado do maior tem uma área de 0,15. Agora, o comando ao contrário, é eu pegar essa área, esse ponto, né? Esse ponto, com 9 graus de liberdade, eu quero que ele calcule a área para o lado do maior. Então, lower tail, falso. Ou seja, o ponto é 13,21, com 9 graus de liberdade, que é o modelo, a estrutura do modelo, com cauda para o lado do maior. Vai dar o 0,1533, que é o p-valor. Então, perceberam? O quantil da Q quadrado, você fornece a área e ele te retorna o número. O PQISC, você fornece o ponto e ele te retorna a área. Então, se eu for calcular o p-valor, para calcular o p-valor é esse comando aqui, PQISC. P-valor. Certo? Ok, é isso. Espero que vocês tenham aprendido e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!